Hola, ¿cómo estás? Me llamo Bruno, soy estudiante de la carrera de Medicina da UPDS de Santa Cruz. Estoy cursando el primer semestre de la carrera de Medicina. Ahora voy a hablar un poquito de los 5 tipos de huesos que tenemos en el cuerpo humano, ¿ya? Voy a utilizar como ejemplo algunos huesos. Primeiramente, vou falar um pouquinho de hueso largo. O que seria um exemplo de um hueso largo? Um exemplo, acá tenho um pequeno de burro, não tenho o hueso agora, pero vou utilizar esse. Esse é um fêmur. O fêmur é considerado o hueso mais largo do corpo humano e mais forte. Tem como sua característica um hueso largo, sua epífise e sua diáfise é mais largo do que ancho. Particularmente o hueso fêmur tem como característica sua articulação com as cadeiras e com as rodilhas. Agora vou falar um pouquinho dos huesos curtos. Vou utilizar como exemplo os huesos carpo, que são huesos que fazem parte da mão. Acá tenho um exemplo de um pequeno de burro. Os huesos carpo são em formato cúbico, são quase todos iguais, muito parecidos. Sua forma estrutural faz com que tenham muita força, sejam muito resistentes, servem para fazer os movimentos curtos e precisos da mão, da muñeca também, fazem parte da articulação, dão estabilidade à muñeca e à mão, e são muito resistentes, são muito fortes e permitem também movimentos curtos e precisos. Estão compostos principalmente por huesos esponjosos que absorvem o impacto e distribuem a força também. Agora vamos falar sobre os huesos planos. Uma característica dos huesos planos é que tem sua superfície lisa. Agora vou utilizar como exemplo o hueso externo. O hueso externo tem como sua característica a articulação com as coxilhas, faz parte da caixa torácica, é um hueso muito forte e tem como principal função proteção de los órgãos vitais como coração e pulmão. Está localizado na parte frontal da caixa torácica e é um hueso muito forte. Agora vamos falar sobre os huesos irregulares. Vou dar um exemplo de um hueso irregular, a medula. A medula espinhal é um conjunto de huesos irregulares que fazem a proteção da medula espinhal, permite o movimento da coluna, movimentos articulares de rotação também. Aqui tenho um pequeno de burro que mostra como são os huesos de la medula espinhal. Acá temos as vértebras. As vértebras são um conjunto de huesos irregulares que formam a coluna vertebral, espinhal, lombar. Uma de suas características também é que os huesos irregulares, como as vértebras da coluna, somente se encaixam na coluna vertebral, não se encaixam em nenhuma outra categoria e são específicos para força também, além da proteção e distribuição de carga. Agora vamos falar sobre os huesos sesamoideos. Os huesos sesamoideos vou utilizar como exemplo a rótula. A rótula é um hueso que faz parte da rodilha. Uma das suas características que não tem contato direto com outros huesos, como a grande maioria,
É sustentado por tendões. Vou mostrar um pequeno dibujo. Fica bem na porção frontal da rótula. É um osso muito forte. É essencial para a articulação da rótula. É considerado o sesamódio maior do corpo. Tem como função também melhorar a força e contração do quadríceps, protege a porção frontal da rodilha. Quando hacemos movimento de extensão e flexão, extensão, temos acá com a rótula movimento de fricção.